O trabalho é modelagem de resíduos na análise de regressão aleatória para ajustes de curva de crescimento de fêmeas de reposição da raça anglo-nubiana. Aluna Márgela de Souza Marques, professor orientador Nathanael Pereira da Silva Santos. Então, nos pequenos ruminantes, o padrão de crescimento pode não ser o mesmo em machos e fêmeas, em razão do dimorfismo sexual no tamanho. A gestação, no caso das fêmeas, quando ainda em crescimento, é uma particularidade delas. Então, conhecer cada fase é importante para equacionar esses interesses dos produtores, né? Identificar o melhor momento de seleção da reposição de fêmeas no rebanho é de grande importância. O crescimento dos animais é tratado nas avaliações genéticas como uma variável resposta e pode ser explicada por uma função linear da idade. Aqui nós temos alguns exemplares, né, mostrando as diferentes variações de crescimento, né, entre machos e fêmeas e também uma figura também da mãe e os filhotes. Bom, as características consideradas longitudinais são as características que são citadas muitas vezes. Então, elas são modeladas com uma dimensão infinita. Foi utilizado os modelos de regressão aleatória, por vantagem de, sob heterogeneidade de variação residual, ele se ajustar às estimativas de parâmetros genéticos. Isso é importante também porque ele faz esse ajuste em diferentes períodos de crescimento do animal. E isso vai garantir precisão elevada, vai garantir também uma acurácia nas predições elevada. Os objetivos: avaliar a utilização de classes de idade para modelagem de resíduos e análises com modelo de regressão para predição de mudanças nos parâmetros genéticos ao longo da curva de crescimento de fêmeas da raça anglo-nubiana. Metodologia: utilizou-se informações de peso e idade, né, dos caprinos, do rebanho experimental da UFP, né, localizado na UFP. Tinha 796 animais, 6.593 registros de peso até 130 dias, período de 2001 a 2018, sendo que os efeitos do grupo contemporâneo foram considerados fixos. Trabalhamos também com a covariável linear e quadrática. A covariável é a idade da cabra ao parto, no período de 10 a 111 meses. O grupo contemporâneo, nós podemos citar o tipo de nascimento, foi considerado tipo de nascimento, ano de pesagem, estação de nascimento, estação de pesagens. Na metodologia, foram utilizados uma classe homogênea e até 5 heterogêneas, né? Sendo que a estimação de componentes de covariância e parâmetros genéticos foi realizado pelo modelo de máxima verossimilhança restrita, usando o algoritmo EM, obtido pelo software Wombat, considerando como critério de convergência 10 a menos 8. Para a comparação dos modelos, também é interessante citar que foram utilizados critérios de informações de Akaic e o Bayesiano de Schwartz, que é o BIC, né? Nos resultados, comparando os modelos com classe de variância residual de acordo com os critérios de avaliação empregados, verificou-se que o modelo considerado de homogeneidade de variância CL1 foi o mais adequado. Na tabela nós podemos verificar aí o CL1, né, a comparação dos critérios estatísticos. Então, nos resultados também podemos observar que as variâncias residuais tendem a ser constantes durante o período estudado, implicando em se admitir que o ambiente afeta igualmente os animais nessas idades. Por ser uma fase dependente da mãe até a desmama, os animais estão sujeitos a um ambiente de criação mais homogêneo. Houve também alguns critérios avaliados, como a redução de leite na mãe, a questão das verminoses, mas isso não exerceu nenhuma influência de heterogeneidade. Os efeitos maternos, aqui nós temos dois gráficos com estimativas de variância de herdabilidade direta, que essa curva, essa linha, esse tracejado preto, foi superior, né? E ele foi crescendo, né, aí 20 dias de idade, né? E ele teve um crescimento, então com 120 dias teve um crescimento bem maior, né? E ele foi superior à materna, né? Então, que é o M2, que é esse tracejado em azul. No segundo gráfico, nós podemos observar que o pontilhado superior, né, que corresponde ao C2, ele foi maior do que esse pontilhado em vermelho, que é o Q2, né, indicando também que a variância do ambiente permanente de animal foi maior do que a materna. Concluímos que o modelo de regressão considera a variância residual homogênea de ordem quadrática como mais parcimoniosa, e as estimativas de herdabilidade podem ser referência consistente para a seleção de fêmeas de reposição.